Deus, meu Pai, Pai amado e poderoso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, Pai, nós dormimos, acordamos, o Senhor tem nos colocado de pé cada dia, Senhor, Pai. Pai, louvo o Senhor, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, eu louvo o Senhor, aqueles que têm nos dizimado, ofertado para a tua casa, para a tua obra, Senhor, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente aqueles que ofertaram, Senhor, meu Pai. Aqueles que não puderam ofertar também, Senhor. Pai, visita o celeiro daqueles que não têm, Senhor, meu Pai. Visita, Senhor, neste momento, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor. Visita aqueles que estão necessitados, Senhor. Para o encontro dessas vidas, Senhor, meu Pai. Pai amado, abençoa a tua obra, Senhor, meu Pai. Que está, Senhor, precisando também, Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, todas as coisas, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar nesta noite, Senhor, meu Pai. Pai, que o Senhor venha nos falar, Senhor, o que o Senhor venha nos falar, não que nós queremos ouvir, Senhor, meu Pai. Pai, eu creio que o Senhor tem uma palavra preparada já nesta noite, meu Pai. Pai, usa essa noite a querer, a tua vontade, Senhor, que vai trazer e ministrar, meu Pai, a tua palavra nesta noite, Pai. Desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, já sem perca de tempo, livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Pode se assentar, igreja. Nós já vamos lendo. Eu quero fazer aqui um tipo de pregação expositiva, tá? Culto de ensino, né? Então a gente vai aprender o que é uma pregação expositiva. É quando nós expomos o texto sagrado de uma maneira, explicamos versículo a versículo aquilo que está escrito, sem fugir do texto. Isso é expositivo, é expor o texto. Amém? Mas o que Deus colocou no meu coração foi para falar a respeito de maldição hereditária. Quem já ouviu falar em maldição hereditária? Amém? Algumas pessoas já ouviram. E a maldição hereditária, ela existe, ela é real. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que quebra qualquer maldição. Amém? Vamos lá. Livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 1 em diante, do versículo 1 em diante. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Nesse primeiro versículo, nós vemos o nosso patriarca Abraão, o pai na fé, o primeiro que Deus chamou para que saísse da sua terra, largasse a sua parentela e fosse para uma terra na qual Deus iria mostrar. Abraão era um homem idólatra, criado numa família idólatra, mas isso não impediu Deus de o chamar. Deus, ele acredita nos improváveis, e ele faz com que os improváveis, aqueles que aos olhos de todo mundo não tem valor nenhum, passem a ter um extremo valor aos olhos de Deus. E Abraão se tornou Abrão, né? Quando Deus o chamou, o nome dele era Abrão, e ele se tornou Abraão, o pai de multidões. Hoje, todos nós que cremos no Senhor Jesus, somos pela fé descendentes de Abraão. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Mas aí Abraão gera um homem chamado Isaque. Isaque é o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, que ele teria um filho.
Só que Sara era estéril, era impossível, havia uma maldição em Sara, porque ela era estéril, ela não poderia gerar filho. Mas Deus quebra essa maldição já em Sara e propõe e põe nela, né, a capacidade de gerar um filho. E ela, na sua velhice, gera Isaac. Isaac, quando cresce, aos 40 anos, ele se casa com Rebeca. Rebeca também era estéril. E Isaac teve que orar com insistência. Irmãos, entenda isso aqui, ó. Isaac teve que orar com insistência. Ele orou perseverantemente por muito tempo, para que a sua esposa pudesse engravidar, para que fosse quebrada uma maldição na vida dele também. Essa maldição já havia acontecido na vida do pai dele e agora acontecia na vida dele. E Isaac, orando insistentemente por Rebeca, consegue que Deus responda a sua oração por meio da fé. E Rebeca gera duas crianças, Esaú e Jacó. Jacó também recebe uma maldição. A maldição de Jacó foi o nome dele. Jacó, assim que nasce, ele recebe o nome de Jacó, que significa usurpador, suplantador, aquele que toma o que não é seu. E Jacó, durante muito tempo, ele viveu no significado do seu nome, porque verdadeiramente ele enganou o seu pai, a conselho de sua mãe, é verdade, mas ele enganou, ele forçou uma situação com seu irmão para alcançar o direito de primogenitura. E ele já tinha uma promessa de Deus desde o ventre materno, ele não tinha necessidade de fazer nada disso. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia de Jacó e também quebrou a maldição na vida de Jacó. Mudou o nome dele para Israel. Mas não foi fácil para que Jacó também tivesse o seu nome mudado para Israel. Primeiro ele passou por um processo, 20 anos na casa de Labão, trabalhando 7 anos por uma esposa, depois mais 7 por outra, depois mais 6 pelo rebanho. O que eu quero dizer aqui, gente, é que cada uma dessas pessoas foram enfrentando dificuldades para alcançar algo de Deus. Não foi fácil, houve luta, houve dificuldade. Aí ainda aqui na genealogia de Jesus, nós vemos aqui que Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá era o quarto filho de Jacó, não era o primogênito. A bênção seria para o primogênito, para Simeão. Mas a bênção acabou ficando para Judá, o quarto. E Judá gerou de Tamar a Pérez. Se nós lermos a história de Tamar, lá no livro do Gênesis, nós vamos ver que Tamar não era a esposa de Judá. Tamar era a nora de Judá. E Judá, depois que a nora dele ficou viúva por 2 vezes, porque os 2 primeiros filhos de Judá haviam se casado com Tamar, havia um costume judeu, né? Quando o primogênito se casava com uma mulher e morria sem deixar filho, então o cunhado, o irmão, se casava com aquela mulher para gerar filhos ao que não havia falecido. E o primeiro filho, fazia o que era mal aos olhos de Deus, pelo que Deus o matou, e este morreu sem deixar filho. Então o seu irmão Onã se casou também com Tamar para gerar filhos.
Porém, Onã jogava o sêmen em terra, para que ela não engravidasse, para não gerar filho. E o que ele fazia também era mal aos olhos do Senhor, porque Deus o matou também. E ele também morreu sem deixar filho. E aí havia o terceiro filho, Selá, que ainda era muito novo. E Judá fala para Tamar: olha, espera que ele cresça, e então você se casa com ele para suscitar descendência aos meus outros filhos que morreram. Só que o tempo passou, o menino cresceu, ele não foi dado a Tamar. E aí Tamar ela se veste de prostituta. Judá já era viúvo também, ele sobe para tosquear as ovelhas, ele acha que Tamar era uma prostituta, ele tem relações com ela, ela engravida, e dessa relação nasce Pérez, descendência do Senhor Jesus Cristo. Olha como vem vindo toda torta essa genealogia. Vem de um que era idólatra, depois outro que tinha uma esposa que era estéril, que não podia engravidar, podia seguir descendência, outro que tinha o nome de suplantador ou de ladrão, agora um que teve relação com a nora, achando que era uma prostituta. E se nós seguirmos na genealogia do Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar em Salmão. Salmão foi o homem que se casou com Raabe. Raabe era Moabita não, perdão. Raabe era da cidade de Jericó. Ela era cananita, um povo a qual Deus abominava. Por quê? Porque as suas ações eram abomináveis. Deus ama todas as pessoas? Sim, com certeza. Mas nem tudo que nós fazemos Deus ama. Pelo contrário, a palavra nos ensina que Deus ele abomina o pecado, porque ele é santo. E Raabe era prostituta lá em Jericó. Mas Raabe, quando ela ouve falar do Deus de Israel, quando ela ouve os feitos do nosso Deus, os sinais e maravilhas que ele operou, abrindo o mar vermelho para Israel passar, quando ela viu o Jordão se abrir para Israel passar, porque ela viu, a casa de Raabe era na muralha da cidade de Jericó. Da casa dela ficava próxima ao rio Jordão. E quando Deus para as águas do rio Jordão, ela viu. E Raabe, ela creu em Deus. Creu de tal forma que o nome dela é citado lá em Hebreus dos heróis da fé. Então, pela fé que Raabe depositou em Deus, a história dela, que era de morte, foi transformada em vida. Ela que era uma prostituta e condenada à destruição, porque toda a cidade de Jericó era para ter sido destruída, tanto que Acã morre porque não destruiu uma parte que ele quis guardar para ele lá, a capa babilônica, e mais uma tigela de ouro. Raabe, ela é salva. Caem as muralhas e a casa dela permanece de pé, porque ela permaneceu na fé em Deus. E Salmão casa-se com Raabe, e do casamento deles nasceu um homem chamado Boaz. Boaz se casa com Ruth, uma mulher moabita, de uma nação que sacrificava crianças a ídolos, queimavam os filhos vivos aos ídolos. Isso é abominável aos olhos de Deus. Mas a moabita, Ruth, ela se casou com um homem israelita e passou a conhecer as leis de Deus, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a vontade de Deus de Israel. E ela verdadeiramente, ela começa a viver conforme a fé do povo de Israel, por causa do seu marido. Quando o seu marido morre, que ela fica viúva,
E também morre o marido da sua sogra, Noemi, morre também o marido da sua concunhada. E as três ficam viúvas. Noemi fala para as suas duas noras, para Ruth e para Orfa: voltem para a sua terra, porque eu não tenho mais filhos para que vocês possam ficar, eu não tenho mais nada para que possam te oferecer. Voltem para a terra de vocês. Orfa chora muito, mas vai, volta a praticar o que era mal. Ruth toma uma posição diferente. Ela fala para sua sogra: que o Senhor me puna se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e eu não vou voltar a fazer aquilo que eu fazia de errado. Eu aprendi que o Senhor é o caminho que conduz à vida, e o que eu praticava produzia morte, e eu não vou voltar à prática da religião moabita, do povo moabita, porque eu entendi que Deus é vida. E Ruth, ela decide ir com Noemi para Israel, onde ela conhece Boaz, e eles geram um filho chamado Obed. Eu estou no versículo 5. No versículo 5, Boaz gerou de Ruth, a moabita, a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé, fora do casamento, teve um filho. Quem foi o filho que Jessé teve? Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele nasceu de uma relação extraconjugal, e ele fala isso no Salmo, ele fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas isso também não impediu de Deus escolher Davi ainda no ventre materno. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, e Davi viveu a sua vida para glorificar Deus. Quando ele estava cuidando das ovelhas, ele estava tocando harpa e compondo salmos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. E Davi também cometeu um erro. Glória a Deus, porque todos nós cometemos erros. E por que a Bíblia expõe os erros de todos esses homens? Para que nós venhamos entender que ninguém é perfeito, que todos nós cometemos falhas. O que nós não podemos fazer é tomar a decisão de continuar falhando, mas de nos esforçarmos para consertar os nossos erros e procurar sempre fazer o que é certo. Davi, ele teve uma mulher casada, mulher chamada Betseba, a esposa de um dos seus melhores amigos, porque Urias não era qualquer homem da nação de Israel. Urias era amigo próximo de Davi, era um homem que arriscava a vida por ele em batalhas no exército. Desde o tempo em que ele era perseguido por Saul, Urias já estava lado a lado com Davi. Mas Davi, quando ele olha para Betseba, ele esquece a amizade, ele dá mais ouvidos ao seu desejo do que aquilo que é certo. Porque quando ele pergunta quem que é aquela mulher, eu digo para ele: aquela é a mulher de Urias. Ele podia falar: opa, então deixa quieto. Meu Deus, repreende esse pensamento, esse desejo que eu tive, lutar, negar seu desejo, mas ele não. Então, ele manda buscar a mulher de Urias, traz, deita com ela. E olha como a Bíblia diz. A Bíblia chama Raabe de Raabe. Não foi o que nós lemos aqui? Chamou Ruth, olha lá, Boaz gerou de Ruth,
Obed, chama Ruth pelo nome, Ruth. Mas Betseba não é chamada por Betseba. A Bíblia deixa bem claro aqui, olha só. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi, versículo 6, por favor, gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Não foi Betseba? A Bíblia relata que foi Betseba. Mas por que aqui no Evangelho Mateus ele deixa claro que não foi Betseba, foi da que foi mulher de Urias? E por que dá essa ênfase a que ela foi mulher de Urias? Para deixar claro que cada um cometeu falhas. Mas a Betseba, ela era uma israelita, ela foi uma pessoa criada já no costume de Israel, no costume judaico. Ela conhecia o que era certo. Então a culpa foi só do rei? Não foi só do rei, ela adulterou isso. Por que quando uma mulher era pega em flagrante adultério, a lei mosaica, a lei de Moisés, determinava que os dois fossem apedrejados até a morte? Daí um dos maiores erros que acontece quando aquela mulher adúltera é pega e é levada lá para Jesus e fala assim: ó, mestre, ela foi pegando flagrante adultério, a lei diz que as tais têm que ser apedrejadas. Por que não levaram também o homem que foi pego com ela? Já que ela foi pega em flagrante, com certeza tinha um homem que foi pego junto. Não tem como você pegar uma pessoa no flagrante adultério e a pessoa está sozinha, foi flagrante. Tem que ter dois. Cadê o homem? O homem provavelmente tinha um cargo importante, tinha um nome, tinha uma posição, né? Então, aquela religiosidade falsa que buscava mais posição do que posicionamento, melhor dizendo, diante de Deus, aí vai lá e leva só a mulher. Mas aí aqui, eu sei que está um pouquinho cansativo o que eu estou dizendo, mas calma, que eu vou concluir, tá? Então, aquela mulher adúltera, ela foi levada já de maneira injusta até Jesus, porque o homem que foi pego com ela também tinha que ser feito, e o nosso Senhor Jesus, que além de ser misericordioso, é justo, ele absolve. Porque quando eles dizem assim, ó, as tais têm que ser apedrejadas, mas e o Senhor, mestre, o que o Senhor diz? Primeiro ele diz, aquele que estiver sem pecado, olha só, vamos entender essa parte. Ele não disse aquele que não tem pecado. Se você ler o texto, está escrito, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra contra ela. Todos ali estavam em pecado naquele momento, porque não levaram o homem que foi pego em flagrante adultério junto com ela. Já estavam querendo condenar só ela e absolver aquele homem que provavelmente era alguém que tinha uma posição importante. Eles estavam todos em pecado. E Jesus, tendo conhecimento disso, ele diz, aquele que estiver sem pecado pode jogar a primeira pedra. Cada um acusado pela própria consciência. Poxa, mas nós não pegamos o homem, não sei como nós não temos só, está errado. Largava a pedra e saía, saiu todo mundo, ficou só a mulher e Jesus tem, eu também te condeno, eu te absolvo, mas vai e não peque mais. Jesus ele condena por causa do pecado? Não. Ele veio para nos absolver. Mas ele nos absolve quando nós cumprimos o vai e não peques mais. Quando há um arrependimento sincero no nosso coração. Vou continuar e vou dar uma corridinha aqui porque as horas se avançam. Muito bem. Aí, daqui foi mulher de Urias, o rei Davi gerou a Salomão. Salomão foi um homem também que acabou tendo 700 esposas princesas, 300 concubinas, se corrompeu com elas, com toda a sabedoria que tinha. Não houve homem na terra
mais sábio do que Salomão, a não ser Jesus Cristo, que é o mais de todos, do que tudo, porque ele é perfeito, ele é Deus encarnado. Fora ele, o homem mais sábio foi Salomão. Com toda a sua sabedoria se deixou seduzir por suas esposas e se tornou idólatra durante algum tempo. Eu creio que na sua vida ele se arrependeu. A Bíblia não deixa claro se ele foi salvo ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas Salomão também errou. Aí ele gera um filho chamado Roboão. Roboão causa a divisão que existe até hoje entre judeus e israelitas. Foi causada por causa de Roboão. E todos esses cometeram inúmeros erros. Eu ia falar dos demais, vou falar rapidinho aqui de Manassés. Manassés foi um rei que reinou por 55 anos em Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, construiu ídolos e altares aos ídolos e promoveu o sacrifício, como os moabitas e como os amonitas. E Manassés, depois de 55 anos reinando, ele foi preso, ele foi levado cativo, foi curado os seus olhos, mas ele se arrependeu e foi salvo no final de sua vida. E a Bíblia deixa claro, depois procurem pesquisar na história de Manassés. Se vocês pegarem toda essa genealogia de Jesus, gente, procura pesquisar sobre cada um desses personagens, tá bom? Chegando já, vamos lá. No verso 17, verso 16. E Jacó gerou a José. Esse Jacó aqui não é o Jacó primeiro que nós vemos lá, tá? O Jacó filho de Isaac, é outro Jacó. Gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O que eu quero deixar bem claro, que esse texto diz. Esse texto diz que não importa qual seja a maldição que esteja na sua família, não importa de quanto tempo ela vem, o Senhor Jesus, ele quebra toda e qualquer maldição. E a prova disso é que depois de 14 gerações, houve um cativeiro, houve uma prisão. Após essa prisão que foi lá na Babilônia, a deportação, houve mais 14 gerações depois da deportação da Babilônia, e veio o Senhor Jesus Cristo. E quando veio o Senhor Jesus, nessa família, nessa genealogia que era toda torta, ele vem para ser perfeito, para cumprir toda a lei, sem cometer erro algum e nos dar a oportunidade de salvação. O que eu quero dizer? Que não importa qual foi a sua criação no passado, não importa o que você viveu até aqui, importa o que você decide viver com Deus daqui em diante. Você tem a escolha hoje de mudar a trajetória da sua história, da sua vida. Uma vez eu evangelizando, eu falei para um jovem, jovem, Deus pode mudar a tua história. Ele falou, não, Deus pode mudar meu futuro. Eu falei, não, Ele pode mudar a tua história, porque a minha história era uma história de vergonha, hoje é história de testemunho para a glória do nome de Deus. Então Ele pode mudar a tua história. Deus, Ele não muda só o teu futuro. Ele usa o teu passado, que era uma vergonha, como honra para o nome dele, pela transformação que ele opera em nós, dia após dia. O que nós não podemos jamais é nos esquecer de onde Deus nos tirou e onde é que Ele nos colocou. E não podemos parar de olhar para onde Ele quer nos levar. Para onde é que Deus quer nos levar? Para morar no céu, gente. Porque na casa do Pai há muita morada. E Ele foi lá preparar um lugar. Ele está vindo para nos buscar. Então nós nunca podemos tirar da nossa mente de onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde Ele pretende nos levar, para onde Ele quer nos levar. E Ele nos levará, se nós permanecermos firmes
na promessa dele. A maior promessa que existe na Bíblia Sagrada é morar no céu. Mas eu quero dizer algo aqui, eu já vou encerrar. Eu não quero morar no céu porque lá as russas de ouro. Eu não quero morar no céu porque lá há mansões celestiais e porque os muros são de diamante. E cada porta é uma pérola. Eu quero morar no céu porque é lá que Jesus está. A presença dele vale mais do que todo ouro, vale mais do que todo diamante, vale mais do que qualquer riqueza que a gente possa imaginar. Sabe por que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no entendimento humano o que Deus tem preparado para nós? Porque o que Deus tem preparado para nós é nós andarmos com Ele lado a lado, falar com Ele face a face, viver com Ele. Nenhum ser humano jamais viveu isso. O único que ainda na viração do dia tinha o privilégio de andar com Ele no jardim era Adão. E ele abriu mão disso por um desejo da carne, como no filho. Tem muita gente que está abrindo mão de ter uma vida com Deus por causa dos desejos da carne. Desejo que é momentâneo, que vai passar e que vai te destruir. Mas se você renunciar a esse desejo, se você lutar contra si mesmo, um dia, vai ter o privilégio de estar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E aí não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Não fique preso ao teu passado. Uma vez me disseram, o teu passado te condena. Maior do que o meu passado é o Deus que me absolve. Maior do que o teu passado é o Deus que quebra as correntes, que te condena, que te põe na liberdade que só o Espírito de Deus pode dar. Procure estudar sobre esses personagens que eu te disse. E você vai entender que Deus está pronto a transformar a sua história, se você deixar, se você quiser. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o pastor Hélio, né, meus irmãos?